A graça e a paz, irmãos. Vamos meditar hoje um versículo lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e versículo 9. Eu peço aos irmãos que vão ver esse vídeo, que vejam, que assistam até o final e que, se possível, compartilhem o vídeo. Você que não é inscrito no canal, caso queira se inscrever, se inscreva, compartilhe, que possamos falar a cada dia, propagar a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor Elias dizendo: levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê de comida para você. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9. A escassez representa a tribulação, a adversidade, o dia mau, mas também por oposição e por desejo, a fartura, a bênção e a vitória. Tiremos algumas lições desses dois versículos. Na escassez, muitas vezes Deus nos leva ao encontro de pessoas que enfrentam problemas maiores do que os nossos. Por quê? Ele é Deus e faz o que lhe apraz. A Bíblia diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, versículo 8 e 9. Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não enviou o profeta Elias a uma pessoa rica para que não se exaltássemos o homem. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Ele nos leva ao encontro de pessoas que enfrentam problemas maiores do que os nossos. Por quê? Ele quer que aprendamos a tão somente dependermos dele e que tão somente possamos, nessa trajetória, nesse caminho difícil, glorificarmos o seu santo nome. No tempo de escassez, entendemos que não temos o suficiente para nós nem para os outros. A viúva disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12a. Observamos nesse versículo que a mulher agiu com honestidade, dizendo a verdade. Mas sempre temos algo para dar a alguém. O profeta não tinha água para beber, mas a viúva de Serepta estava em uma condição melhor do que a dele, porque havia água na sua casa. 1 Reis, capítulo 17, versículo 10. Não devemos agir como cristãos que, em tempos de escassez, pensam que não têm nada a oferecer. Perdemos o sentido da vida. A viúva disse ainda: e, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12b. Como podemos ver nessa outra parte do versículo, a viúva e seu filho enfrentavam uma grande dificuldade. Não tinham o suprimento necessário para a sua sobrevivência, e isso lhes tirou a esperança.
Somos dominados pelo medo. Elias disse àquela pobre viúva: não temas. Naturalmente isso acontece com todo ser humano. O medo nos trava, nos paralisa, até mesmo voltamos para trás. Perdemos nossos sonhos, nossas visões, mas nesse momento de intensa tribulação, podemos confiar na presença de Deus, que diz: não temas. Sobre a palavra de Deus, devemos liberar até mesmo o que nos faz falta. O profeta falou: vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim. A mulher agiu com fé, fazendo um bolo primeiro para o homem de Deus. Devemos obedecer à direção de Deus. A pobre viúva fez, conforme a palavra de Elias. Para sairmos da dificuldade, primeiro devemos obedecer a Deus. A viúva poderia dizer ao profeta que lhe obedeceria e não fazê-lo, mas obedeceu e foi grandemente abençoada. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. 1 Reis 17:15. No tempo da fartura, aprendemos que é Deus que nos faz prosperar. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Atos, capítulo 17, versículo 25 ao 28. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Livro dos Salmos, capítulo 104, versículo 27 ao 29. A bênção vai acontecendo aos poucos. Deus multiplica exatamente o pouco que temos. No caso da pobre viúva, multiplicou o punhado de farinha e o pouco de azeite. A bênção de Deus acontece de maneira múltipla. O Senhor nos abençoa nas áreas financeira, física, espiritual, emocional, como fez ao patriarca Abraão. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Hebreus, capítulo 6, verso 13 e 14. A fartura é para ser compartilhada. Elias comeu muitas vezes na casa da viúva. Deus nos abençoa para abençoarmos os outros. Nos voltemos para um texto do livro de Neemias, no capítulo 8, o verso 10. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Se você quer ser abençoado, saiba então que existem dois ingredientes fundamentais para que haja fartura: o milagre da multiplicação. A produtividade humana, somente Deus pode multiplicar a farinha, mas compete a nós a tarefa de fazer o bolo. Portanto, seja produtivo e espere acontecer o milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos abençoe.